Você vai acompanhar agora as aulas preparatórias para o Enem. Essa é uma parceria da TV Assembleia com a Escola Legislativa. Mas antes, vamos conhecer o trabalho dessa escola, que oferece aulas para alunos da periferia da Grande João Pessoa e todo ano aprova de 70% a 80% dos alunos, com uma equipe formada pelos melhores professores da capital. Tiago é um dos alunos do Eleges, a Escola do Legislativo, que surgiu com o objetivo de capacitar e qualificar os funcionários da Casa Epitácio Pessoa. A Escola do Legislativo está agregando muito minha formação como pessoa em si, além do como eles planejam as aulas em si, que é de qualidade, por cima, além de ser gratuito, que facilita todo mundo, uma parcela da população conseguir essa educação de qualidade, me formou como uma pessoa. Agora eu sei muito sobre ética e cidadania, como se comportar como cidadão e principalmente como exercer minha função de cidadão. A Escola do Legislativo surgiu como uma resposta à Constituição Federal, que no artigo 39, parágrafo 1º, diz que todo órgão de governo deve ter sua escola de treinamento ou seu núcleo de treinamento. Então, prioritariamente, a Escola do Legislativo surgiu para capacitar os talentos humanos da Casa de Epitácio Pessoa. Desde o início, havia uma necessidade de que a escola aproximasse o poder legislativo da sociedade civil. Então, sentimos essa necessidade de trazer a sociedade para a escola com o intuito de conhecer o funcionamento do poder legislativo. O Eleges conta com uma ampla programação dentro da educação, para além da capacitação de servidores. Cursos de línguas com inclusão cultural, desenvolvimento da pesquisa científica e cursinhos preparatórios para Enem, que estão sendo desenvolvidos tanto presencialmente como também em parceria com a TV Assembleia, contando com alto índice de aprovação. Aqui a gente tem uma educação de excelência, aqui nós temos uma formação voltada para a cidadania, para a prática cidadã, e nós temos também altos índices de aprovação. Então, nada mais importante, para a formação desses jovens que estão aí em crescimento, pensando no futuro, sendo o futuro, do que uma educação de qualidade. Além disso, a Eleges conta com um sistema educativo baseado em pilares, como explica a coordenadora. A formação e a capacitação, tanto dos servidores da Casa de Epitácio Pessoa, como do público externo, com vários cursos de extensão universitária e formação. A produção do conhecimento com o grupo de pesquisa. Hoje, esse grupo de pesquisa está contemplando mais de 30 pesquisadores no Brasil todo. Agora, em abril, lançamos o primeiro e-book, parte dessa pesquisa científica, e vem aí o segundo. E a educação para a cidadania em si. Os alunos do cursinho pré-vestibular têm aulas de ética e cidadania comigo, e combina com a visita à Casa de Epitácio Pessoa, onde eles vão ver minuciosamente o processo legislativo. A Eleges, premiada em 2017 pela Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, continua trabalhando para formar cidadãos e fortalecer o poder legislativo. Fala, galera! Preparados para pensar e questionar? Então fica ligado que agora tem aula de filosofia. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Então, pessoal, vamos para a nossa aula de filosofia e sociologia, tá? Com o professor Rogério aqui no preparatório para o Enem do Eleges, da Escola Legislativa da Paraíba. E a gente vai conversar ainda sobre a última aula. A gente estava falando sobre filosofias do poder e a gente estava conversando na aula anterior, a gente estava conversando sobre Michel Foucault e a gente jogou isso numa relação aí com a sociologia, fazendo aí esse paralelo com a nossa pós-modernidade, Já que no século XX a gente tem essa ideia da modernidade líquida do Bauman e como é que isso organizam as interações sociais a partir dessa ideia do Bauman de que o mundo virou fluido, líquido, Então, duas ideias, uma da filosofia, outra da sociologia, Foucault com Vigiar e Punir, sociedade de controle, e o Bauman com a sociedade líquida. Agora vamos adiante, a gente ainda vai continuar com discussão sobre poder e sociedade, tá certo? Vamos lá. Então a gente vai começar a nossa aula hoje conversando sobre uma filósofa alemã bastante importante do século XX, possivelmente uma das mulheres mais influentes da primeira metade do século XX, e a gente vai falar sobre Hannah Arendt, a gente vai falar sobre uma ideia de poder
que está no pensamento de Hannah Arendt. Uma rápida discussão sobre a filósofa é que ela é alemã de nascimento e ela precisa sair da Alemanha na época do período nazista, né? Muitos pensadores tiveram que fugir da Alemanha nazista, pois o regime nazista perseguia o pensamento, né? O livre pensamento. Muitos desses pensadores, professores, universitários precisaram sair da Alemanha para não serem pegos pela perseguição do nazismo. E aí, já nos Estados Unidos, ela escreve várias obras, né, que são muito importantes para o século XX. E a gente vai conversar sobre uma dessas obras, que é sobre o totalitarismo. A gente vai conversar sobre a ideia do totalitarismo. Então presta atenção, porque esse é um assunto que pode cair numa prova de Enem. Presta bastante atenção. Vamos lá. Primeira coisa, vamos lembrar aqui do que é que a gente está falando. A gente está falando de um regime que recebeu esse nome, tá certo? E por que recebeu esse nome? Vem para cá para o quadro, ó. O que é o totalitarismo? Seria um sistema político que buscaria o domínio total sobre a vida. A gente não está falando apenas do espaço público, mas a gente também está falando do espaço privado, tá certo? Então, quando você pensar em totalitarismo, pensa em regimes que não somente organizam uma sociedade e dominam sobre uma sociedade, mas também dominam sobre indivíduos e sobre o comportamento do indivíduo, que nem sempre tem uma relação direta com o comportamento da sociedade. E é sobre isso que a Hannah Arendt vai falar, localizando os totalitarismos nessa primeira metade do século XX. Ela está falando de maneira especial sobre o nazismo e sobre o fascismo, tá certo? Então preste atenção, porque a ideia dela é circunstanciada. Outros autores vão pensar um pouco além disso, né? Por exemplo, o totalitarismo que acontecerá na União Soviética, né, no período de Stalin, por exemplo, né? Então outros autores vão aumentar essa discussão para outros ambientes e outros lugares históricos. Não é o caso da Hannah Arendt, ela está especificamente falando da Alemanha nazista e da Itália fascista. E o que ela está dizendo? Que esse tipo de poder ele é exercido segundo algumas características. Que características são essas, Rogério? Preste atenção aqui agora, ó. Primeiro, é um regime baseado em ideologia e propaganda. O objetivo é fazer com que todas as pessoas envolvidas ou que são submetidas àquele regime, elas possam aceitar aquilo com uma certa facilidade, né? Então é preciso que haja uma ideia, e a ideologia vem de ideia, uma ideia que seja dominante, por isso uma ideologia, e que provoque uma certa massificação. Como fazer isso? Propaganda. Pessoal, o regime alemão, o regime nazista, ele é considerado um dos pioneiros no sentido de marketing político, tá certo? Na ideia de construir uma ideia perante a população da imagem que aquela nação deveria ter a respeito daquele regime, tá certo? E eu vou dar aqui um exemplo bem clássico desse assunto, foi o uso das Olimpíadas, né, para divulgar a superioridade alemã, a famosa superioridade de raça, o arianismo. Olha uma ideologia, né? Para que você possa submeter outras nações de maneira despótica, nada é melhor do que dizer que os outros são inferiores a nós. Por isso que nós devemos dominá-los, porque nós somos superiores e como superiores é o nosso destino estar acima dos demais. Então, a guerra ela se justifica e outras atrocidades que virão durante o regime nazista, também serão justificadas a partir de uma ideologia construída numa ideia de superioridade da raça ariana. E os alemães tentaram provar isso como? Através das Olimpíadas, por exemplo, né? As Olimpíadas aconteceram na Alemanha e foi preparado todo um teatro, né, para que os alemães ganhassem boa parte daquelas provas, especialmente as que tivessem maior impacto, embora que isso não deu tão certo, né? Um outro exemplo de propaganda nazista foi quando começou aí a perseguição contra os judeus. Sim, porque nessa ideologia você precisa encontrar um bode expiatório.
Essa palavra é bem interessante, você já deve ter escutado ela, não sei se você sabe o significado, né? Algumas religiões lidam com a ideia de que alguém precisa, alguma coisa precisa pagar os pecados cometidos pela sociedade, pela humanidade. Muitas religiões trazem essa ideia. Então, muitas religiões trazem, por exemplo, sacrifícios de animais. O animal de expiação, né? Ele que vai ser sacrificado para aplacar, digamos assim, a ira divina. Voltando então para a ideia do bode expiatório, quem é que iria assumir a culpa de todas as coisas ruins, todas as mazelas que aconteceram na Alemanha que antecede a Segunda Guerra Mundial? Um dos grandes motivos de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta pobreza, de tanta corrupção, etc., etc., seriam os judeus. E aí, essa associação do judaísmo como os grandes banqueiros, né? Os judeus costumavam, até hoje nos Estados Unidos, muitos donos de bancos são de famílias judaicas e trabalham com pedras preciosas, etc. e tal. Então, eles são os culpados, então a gente precisa exterminar essa raça da terra. E aí a propaganda era feita dessa maneira. Eram utilizados jornais, eram utilizados panfletos para ridicularizar aquelas pessoas e culpá-las de todo o infortúnio que acontecia na Alemanha. Olha aí, pessoal. Então você tem aí, ó, nesse ponto aqui, um regimezinho que tem uma característica que é um regime de terror. Veja, em nenhum momento eu estou falando aqui de batalha. Em nenhum momento eu estou falando de soldado. Eu não estou falando ainda em nenhum momento de coisas que constroem a guerra de maneira comum, né? Uma luta por terras, por bens, alguma coisa nesse sentido. Não, isso não é o que está caracterizando de maneira especial o totalitarismo. O totalitarismo é um regime de terror. É uma imposição de uma ideia e se você não fizer parte daquilo, você corre o risco de ser também eliminado desse sistema. Você obrigatoriamente precisa adequar-se a essa ideia que invade todas as áreas. Por exemplo, eu assisti um filme alguns anos atrás que eu achei bem interessante, cuja a discussão era sobre os jovens alemães na época desse período que ouviam música americana, então gostavam de ouvir o jazz, o ragtime e passaram a ser perseguidos por quê? Simplesmente porque eles não escutavam os clássicos alemães. Tá vendo como acontece? Pessoal, olha aqui mais uma característica do totalitarismo: líder carismático e culto à personalidade. Pessoal, a gente está se preparando para o Enem. Você está vendo aí mais um itemzinho nosso aqui, mas veja, presta atenção, tá? Nós temos um dever de aprender com a história, tá certo? Nós precisamos aprender com a história. E nós não chegamos no momento ainda, isso acontece não somente aqui na América Latina, mas em muitos lugares do mundo, onde a gente ainda escolhe líderes pelo seu carisma pessoal. E isso é sempre um problema. A gente deveria usar um pouco da nossa racionalidade, Max Weber, pulando para a sociologia, né? E pensar numa liderança mais racional do que necessariamente carismática. É bom que um líder seja carismático, até no mundo da política isso faz parte, né? A pessoa ter habilidade de conversar com o povo, mas as massas podem ser manipuladas através de tudo isso que a gente está vendo aqui. E aí, pessoal, o nosso Adolf Hitler, né? Que é o líder nesse momento do partido nazista, ele é alçado a essa condição meio que de salvador da pátria. E o culto à personalidade, né? E ele passa a ser aí meio que... Ele não é uma unânime, obviamente, a gente está falando de Hannah Arendt, que precisa fugir porque não concorda com isso, mas a Alemanha, ela mergulha de cabeça nesse período tão tenebroso da nossa história. Pessoal, dentro desse recorte que a gente está discutindo, um tipo de poder que a gente chama de totalitarismo, eu queria agora trazer um aspecto bem... uma discussão bem interessante, bem particular da Hannah Arendt, que é o que a gente vai chamar de banalidade do mal. Eu vou ler a frase dela, minha gente. O mal radical não é demoníaco, ele é banal.
Por quê? Porque ele nasce da ausência do pensamento. Ou seja, o mal não é intrínseco, ele vai encontrar um terreno fértil. E aí ela vai chamar isso de banalidade do mal. Veja por que disso. Bom, essa história é bem conhecida, né? Porque após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos oficiais nazistas fugiram, muitos foram mortos, obviamente, muitos se suicidaram, inclusive o Hitler, mas alguns fogem, e o destino de alguns desses oficiais que fugiram foi a Argentina. Há uma hipótese de que, inclusive no Brasil, nós tivemos aqui um oficial nazista, o famoso Mengele, né? Que teria vivido no Brasil e morrido no Brasil aqui. Mas, pois bem, Adolf Eichmann, um desses oficiais, está na Argentina, escondido, mudou o nome, ninguém sabe quem ele é, só que o Israel descobre que ele está escondido e, enfim, investigam e acabam descobrindo que é ele, né? Com outro nome, vivia uma vida comum, etc e tal, e mandam uma força espiã para dentro do país da Argentina e o sequestram. Inclusive, isso causou um certo incidente diplomático, né? O levam, então, para julgamento em Jerusalém. E esse julgamento se tornou um julgamento espetacular, porque TV, rádio, que mais? Revistas, jornais do mundo todo estavam acompanhando o julgamento desse oficial nazista, que tinha como finalidade organizar lá os famosos campos de extermínio, onde esses judeus eram exterminados. Pois bem, minha gente, então ele vai a julgamento e aí se começam as perguntas, qualquer outro julgamento, né? Ele está sendo acusado, está sendo questionado. E o que acontece, minha gente, durante esse julgamento? O que é que surge? Um monstro? Não, surge um senhorzinho cumpridor de ordens. Ele era único e tão somente alguém que obedecia o que ele mandavam ele fazer. Ele era um cumpridor de ordens. Pessoal, difícil, né? A pessoa cumprir ordens diante de um mundo que você mata crianças, pessoas inocentes, mulheres grávidas, e com requintes de crueldade, não é somente um assassinato, é um genocídio, né? A gente não está falando de uma morte, a gente está falando de milhões de pessoas. E ele diretamente envolvido nessa solução final que foi dado, o nome que foi dado para exterminar os judeus. Minha gente, o que acontece é que ele se coloca como alguém que não tem muita culpa, porque não foi ele que pensou nisso. Alguém pensou e ele executou. E aí a Hannah Arendt tem um insight. Ela diz o seguinte: veja, o grande problema é que o mal ele não tem apenas uma origem no indivíduo que pensa o mal e ordena o mal, mas ele encontra aí o florescimento quando existe ausência de pensamento crítico. Olha lá, pessoal, uma população que não, em nenhum momento se indigna com aquilo que é um absurdo. É um absurdo. Deveria ter uma outra ideia sobre isso, mas estamos diante de um mundo onde as pessoas acham normal seres humanos serem tratados dessa forma. Então, ela vai chamar isso de banalidade do mal. E, num certo sentido, talvez todos nós que estejamos aqui presentes, se a gente não prestar atenção e a gente não usar a nossa capacidade crítica de analisar e avaliar a realidade, nós podemos ser submetidos a uma ideia, submetidos a um poder que anestesia a nossa consciência. E a gente começa a achar que isso é normal, que essas coisas são normais, ou que essas pessoas mereceram mesmo, deveriam mesmo ter sofrido isso, enfim. E nós deveríamos nos colocar numa posição diferente, né? Num lugar diferente. Pois é, a famosa banalidade do mal da Hannah Arendt. Pessoal, para terminar, olha só, pensar é resistir ao mal. Presta atenção. Nós precisamos, e aí a ideia da Hannah Arendt é que a gente precisa criar o famoso pensamento crítico. Nós temos que ter muito cuidado com a indiferença. Então, na hora que a gente não presta atenção e não analisa e não avalia a vida,
e vive o famoso deixa a vida me levar, a gente cria um ambiente sustentável para que certas ideias floresçam, certos males floresçam, certas situações que a gente não deveria, como civilização, admitir mais, elas ainda se encontrem presentes nos dias de hoje. Queria sugerir algumas leituras, alguns filmes para vocês que estão aí se preparando para o Enem. Um filme bem interessantezinho, O Leitor. É um filme, uma ficção, mas é uma ficção baseada nessa ideia de uma pessoa comum que viveu no período nazista e que, enquanto naquele período cometeu certas atrocidades no passado e que pertenceu a esse ambiente e que é levado a julgamento depois. Assistam, bem interessante, ganhou inclusive prêmios internacionais, O Leitor, muito bom. Tem um famoso, mais recente, muita gente já assistiu, mas eu recomendo novamente, O Menino do Pijama Listrado. São filmes tristes, né? Porque a gente está lidando com um momento triste da história da humanidade. Mas O Menino do Pijama Listrado, de novo, lidando com essa banalidade do mal, tratar seres humanos como se fossem nada. Fica como dica para você se preparar melhor aí para a sua prova do Enem. Pessoal, vamos de Sociologia agora, nossa segunda parte, segunda metade agora do nosso quadro aqui agora. Vem comigo para cá agora, porque a gente vai falar agora sobre a ideia de punição e teatro social. E eu vou resgatar um pouquinho a aula passada. Você que está acompanhando a sequência de aulas aí, a gente agora está na aula número 9. E nessa aula agora a gente vai trazer que ideia? A ideia de que nós discutimos em Foucault uma sociedade que ela vigiava, mas ela punia. Então eu quero ainda destrinchar como essa ideia de punição mudou. Porque se a gente volta, quanto mais a gente volta para o passado, mais essa ideia de punir ela tem outras características. Então vamos tentar construir como a gente é numa sociedade de controle punido nos dias de hoje. Vamos devagar, vamos voltar para o passado. Pessoal, no passado, o suplício era considerado um suplício público. Então, era comum que punições fossem realizadas de maneira pública. Por exemplo, você já deve ter visto algum filme onde aquela pessoa era enforcada ou decapitada em praça pública. Na Idade Média, pessoas eram queimadas vivas quando consideradas bruxas ou coisa do tipo. Ou seja, a ideia do sofrimento visível, sofrimento público, está dentro da primeira ideia de punição. E isso tem um motivo. A gente vai voltar a falar na próxima aula sobre poder, e eu vou trazer de novo essa imagem, porque a gente vai falar do Maquiavel. E o Maquiavel tem uma ideia que as pessoas precisam temer o poder. Quem tem poder tem que provocar temor. Então veja, como provocar temor? De maneira visível, de maneira pública. O terror precisa ser visível. E olha lá, minha gente, a dor que se vê. A dor que se vê é a dor do corpo, que aliás é a que provoca geralmente a maior inquietação. Concorda comigo? Eu costumo ver muita gente parando carros nas rodovias federais, nas BRs, das rodovias de estrada, e às vezes está bem lento o trânsito, e quando a gente vai ver, às vezes o acidente já está localizado no canteiro, né? Já está ali no acostamento, mas as pessoas parece que têm um certo prazer com a dor visível. Então assim, isso chama mais atenção. Normalmente as notícias que vão ilustrar os jornais em letras garrafais nas primeiras notícias, não são aquelas notícias boas, né? Diz assim, olha pessoal, aconteceu um negócio bom, descobriram a cura para... Não, isso aí vai estar letras pequenininhas já lá para o meio e para o fim. Na primeira capa vai estar o quê? Morreu, acidente, isso, aquilo, porque as pessoas têm um certo fascínio pela dor visível, certo? Quando eu digo as pessoas, talvez não seja você. No meu caso, por exemplo, eu não tenho o menor fascínio por isso. Mas tem muita gente que sim. Eu fico até um pouco
irritado quando eu vejo que a gente está diminuindo o trânsito só para ver se a pessoa está sofrendo. Outra coisa, minha gente, humilhação e vergonha. Ou seja, não era apenas a morte que importava. Importava que aquela pessoa fosse, a imagem dela fosse desconstruída perante a sociedade. Ela seria desconstruída perante a sociedade. Então, vou pegar aqui uma humilhação e dor pública bem conhecido de quase todas as pessoas, da maioria das pessoas, que é o flagelo e a morte de Jesus Cristo no Calvário. Ele estava nu, né? É claro que as pessoas colocam lá uma roupinha nele, porque as pessoas poderiam ficar incomodadas com uma imagem do Cristo nu, mas ele não estava vestindo roupa, por quê? Porque aquilo é humilhação. Então, a dor, a humilhação, a vergonha, então as mulheres, muitas vezes, eu estou falando de passado, tá? Raspavam os cabelos, eram raspados os cabelos delas, às vezes eram colocadas marcas físicas, né? Tudo isso é a imagem de que a dor precisa ser visível no corpo. Bem Foucault, hein? Pessoal, a punição era momentânea. Por quê? Porque ainda que isso tivesse um tempo, quanto tempo durava aquele flagelo? Quanto tempo durava o flagelo dos romanos lá na crucificação? Quanto tempo durava uma mulher sendo queimada viva, acusada de bruxaria? Minha gente, por mais que houvesse uma dor excruciante, né? Como a gente diz, uma dor muito grande, aquilo teria um tempo, o tempo de suportar aquela dor, e alguns dias, talvez, e a morte viria. Ou seja, a punição era momentânea e ela acabava ali. E, aliás, às vezes, as pessoas que gostariam de ver uma punição maior até ficavam se sentindo um pouco frustradas, porque simplesmente a morte daquela pessoa não apagava o sentimento de justiça que aquela pessoa desejava. Me lembrei agora, tem um filme bastante legal, que eu acho bastante interessante, que agora me esqueci o título, mas eu vou lembrar já. A história de um preso no corredor da morte, acusado e provado, né? Estupro e morte de um casal de namorados. E a história é essa, né? É justamente uma religiosa que acompanha esse rapaz durante esse período que ele está se preparando para morrer lá nos Estados Unidos, que existe a pena de morte. E tem todo o desenrolar do filme, não vem ao caso, mas lembrando a última cena, lembro sempre da última cena, quando ele então é executado e ela vai para uma capelinha que tinha lá no cemitério, e aí essa religiosa senta do lado do pai de um dos dois jovens, eu não sei se era da moça ou do rapaz, e pergunta: e aí? Tá tranquilo agora? Você tranquilizou o seu coração com a punição? E a resposta é o silêncio. É como que ele dizendo, por mais que a gente ache que é justo punir fisicamente alguém, e a gente pode ser que essa pessoa seja punida com a morte de maneira injusta, ainda tem esse caso, mas vamos dizer que seja justo, talvez isso não cale o coração humano no sentido de que agora estou vingado, não sei dizer. Pessoal, olha o que acontece agora, eu estou falando antes. Nós agora temos um outro tipo de prisão, que eu vou chamar essa prisão de prisão celular. Eu vou fazer uma comparação meio que com esses equipamentos eletrônicos que a gente usa, inclusive, para assistir a nossa aula. Pessoal, presta atenção agora então, hein? O que acontece? É que mudamos de punição. A punição, ela pode até acontecer no corpo, mas ela agora migrou do corpo para a alma. E é uma dor que não se vê. Porque dor de alma dói muito mais do que o corpo. Concorda comigo? O corpo, ele se refaz, talvez. O corpo, ele pode ter aí algum tipo de medicação ou de uma cirurgia, ou de alguma forma o corpo vai se readaptar, enfim. Ainda que a dor do corpo seja intensa, a dor da alma não se compara, especialmente porque ela não será momentânea, ela será contínua. E aí, minha gente, qual o objetivo, às vezes, de quem se encontra numa sociedade como essa? É gerar em você medo,
é gerar em você culpa. E dessa maneira, você sempre vai estar num lugar de angústia existencial, de inquietação existencial. A gente vai conversar em algum momento sobre os existencialistas e vocês vão ver do que a gente está falando aqui. Olha aqui, pessoal, causando isolamento, causando solidão, né? A ideia é de um certo afastamento, distanciamento. A gente chama isso em sociologia de tornar você um átomo social. Você se desencanta. Você se desencanta com a sociedade, você se desencanta com você mesmo, você se desencanta com as instituições. Então, essa ideia de que ninguém está próximo de ninguém, nós estamos muito perto, mas nós estamos muito distantes. E aí eu volto aqui ao Bauman da aula passada, porque o Bauman disse que as novas tecnologias estavam criando justamente isso, uma sociedade isolada, uma sociedade onde não existia proximidade, onde não existia relação, tá certo? Existiam pontos de conexão, mas não havia ali uma profunda entendimento e compreensão, que é o princípio da vida em sociedade. Esse é o perigo. E por que eu coloquei essa ideia aqui? Para falar de um autor bem interessante, que é um autor do século XX. O Erving Goffman vai falar do que a gente está chamando de teatro social. Eu preparei essa ideia aqui, minha gente, para mostrar como isso explica o que é que o nosso querido Goffman quer falar. E o Goffman nem conhecia redes sociais, viu, minha gente? Olha lá, o Erving Goffman vai dizer o seguinte, ele vai dizer que as interações sociais são como peças de teatro. Presta atenção que isso é muito interessante. E, de novo, isso serve para você se preparar para o Enem, mas isso é também para a sua vida, tá? Que eu acho mais legal. Quando a gente consegue aliar conhecimento com vida, nossa, isso aqui, ó. Então, toma posse agora, você que está escutando e prestando atenção, porque isso com certeza tem a ver com você. E tem a ver comigo também, nesse exato momento. Preste atenção. Pessoal, nós gerenciamos o tempo todo impressões para influenciar como os outros nos veem, conforme os contextos. Veja, diz o Goffman, e aí ele faz uma relação de sociologia com psicologia, com antropologia, e a ideia do Goffman é mostrar como as sociedades no passado, e de maneira especial a nossa sociedade contemporânea, ela tem uma característica. Nós estabelecemos papéis sociais e nesses papéis a gente vai gerenciando como as pessoas estão nos vendo. E isso em cada contexto que cada um de nós vive. E eu vou dar um exemplo agora. Nesse momento eu sou um professor. E ao exercer aqui o meu papel, eu estou o papel como professor, eu estou exercendo uma parte do meu eu. E obviamente que ao fazer isso aqui no vídeo, eu estou usando técnicas de linguagem para deixar você atento a essa aula. Eu estou usando técnicas de movimento, de linguagens não verbais, enfim, a gente está usando aquilo que é possível para poder estabelecer uma aula desse tipo. Possivelmente, se a gente se encontrar fora dessa câmara, professor, vamos conversar sobre teatro social, eu, naquele momento, vou me dirigir a você de outra forma. Por quê? Porque são papéis sociais. E esses papéis sociais são condicionados por aquilo que eu quero, a imagem que eu quero que você perceba enquanto acontece aquela interação. Então, por exemplo, existe o que ele vai chamar de palco e o que ele vai chamar de bastidor. O palco é a hora... Aqui eu estou no palco. Nesse momento eu estou totalmente idealizado. O professor de filosofia. E talvez você dizendo assim, nossa, que professor de filosofia, ele é maravilhoso. E eu acho engraçado, né, que de vez em quando pessoas encontram minha esposa e dizem assim, nossa, você é uma abençoada, deve ser muito bom estar casado com ele, né? Que ele é uma pessoa pacífica, é uma pessoa maravilhosa. E minha esposa brinca e diz assim, quer emprestado 15 dias? Você quer ele emprestado 15 dias? Por quê, minha gente? Porque quando eu estou no palco, a gente tem a situação idealizada, tá certo? Nós sempre estamos a situação idealizada, você também. Você representa papéis sociais na sua vida cotidiana. E a gente vai ver alguns exemplos que envolvem você. Só que quando a gente sai do palco e vai para o bastidor, é onde a gente volta a ser o nosso ser real. O mais próximo do real, digamos assim, né? O mais próximo da que realmente a gente é.
Então a gente vive o tempo todo palco, bastidor, palco, bastidor, palco, bastidor. São os vários palcos da nossa vida. Como a gente vai interagindo na nossa sociedade. Olha aí, ideias de papéis sociais. Às vezes o seu papel social é como filho. Vou dar um exemplo bem claro. Como você se comunica com a sua mãe, como você se comunica com o seu pai? Possivelmente não é da mesma maneira. Essa interação social vai depender de quê? Desse contexto. E talvez essa máscara que a gente use de filho, ela mude dependendo do ator. Quem é o ator? É o meu pai? Então eu exerço uma forma de me relacionar. Quem é o ator? É minha atriz, é minha mãe? Nesse palco? Então a gente vai interagir aqui de uma determinada maneira. Lembrando que também do outro lado está acontecendo isso, segundo o Goffman, tá certo? A gente está criando interações sociais que nos cabem naquele momento e que nos garantam uma certa vantagem, digamos assim, né? Olha só, minha gente, papel de amigo, papel de vizinho, né? Quantas vezes eu me comporto de uma certa maneira com o vizinho porque eu sei que, para não criar confusão, ou até para criar a confusão, então eu me revisto do vizinho brabo, o vizinho que faz confusão com todo mundo, ou o contrário, né? Eu sou aquele vizinho que não participa sequer da reunião do condomínio. Enfim, são os papéis. Pessoal, como profissional, enfim, minha gente, todo momento isso estará acontecendo na nossa vida. Agora, olha só que ideia interessante. E aí eu coloco, antes de fechar a ideia do Goffman, eu coloco muito essa ideia dos dias de hoje, que são as redes sociais. Eu queria colocar isso, eu vou abordar isso num outro momento melhor, porque esse é um assunto bem presente no Enem. Eu falei do Bauman falando de novas tecnologias, eu fiz uma relação como é que isso se espraia nas construções de poder, né? De publicidade, de imagem. Mas olha agora como a nossa sociedade está muito inserida nisso nas redes sociais. Você cria lá a sua rede social, você cria inclusive a sua imagem social. E eu acho interessante que às vezes eu vejo fotos de alunos, né? Um aluno ou outro pede. Eu normalmente não sigo alunos em rede social. E nem também minha vida pessoal eu reservo para minha vida pessoal. Normalmente eu uso um Instagram de trabalho e ali me interajo com os alunos. Mas veja, aí um aluno me pede para me seguir, aí eu clico em cima da imagem e fico, quem é essa pessoa? Que eu não estou conseguindo reconhecê-la. Porque a pessoa está tão diferente do cotidiano, ela faz uma maquiagem tão grande dela mesma que eu digo, eu não conheço essa pessoa, nunca vi, não sei quem é. Então veja, só lidando com uma foto que é do perfil, imagina o que é postado dentro daquela rede social, que é muitas vezes a vida idealizada, a vida especialíssima. E é isso que chama atenção. As duas coisas que chamam atenção em redes sociais, das pessoas mais seguidas nas redes sociais, são o quê? São das pessoas que têm esse glamour veicular, colocado como um veículo desses veículos de comunicação. Então, um jogador, um artista, um cantor, e aí todo mundo segue. O cara posta o quê? Normalmente o cara posta um certo glamour, o iate, o hotel, a viagem, alguma coisa assim, né? E a pessoa, o carrão, sei lá, que lindo, maravilhoso, eu quero ter uma vida como essa. Ninguém sabe como é a vida pessoal, o bastidor desse palco da vida dessa pessoa. Ou então é o antiverso disso, né? O que é? A pessoa brinca com a vida simples. Então, a vida simples passa a se tornar meme. Olha que coisa, né? Eu não acho muito engraçado, eu não tenho assim, esse prazer de seguir esses memes, mas como é que é? A vida simples, comum, ela é transformada em piada, e a vida espetacularizada, aquela que a gente gostaria de ter, aqui tem os seguidores. Então, multidão de seguidores, ou é a vida ridícula, ou é a vida espetacular. Por quê? Porque se a mim fosse colocar a vida comum, disse assim, hoje eu acordei para ir trabalhar. Pessoal, acabei de acordar para ir trabalhar, estou indo trabalhar, tá certo? Essa pessoa não teria nenhum seguidor. Então nós vivemos uma vida onde a gente está o tempo todo tentando subir num palco. E aí vem uma notícia tão triste para você. Vai ter momentos da nossa vida que ela será espetacular, tá certo? Nesse sentido, eu estou usando, deixa eu colocar as aspas, espetacular. Vou colocar aqui porque eu vou usar uma palavra no final. Alguns momentos a nossa vida será não comum, digamos assim.
Todos nós teremos momentos da vida que são, mas boa parte da nossa vida é o comum. E o segredo da felicidade é transformar as coisas comuns em espetaculares. Quando o comum é espetacular, então a gente está vivendo feliz. Enquanto o comum para a gente é desprezo, é insucesso, é fracasso, a gente vai estar sempre na angústia daquilo que a gente não é e daquilo que a gente não tem. Então transforme a sua vida em algo espetacular, porque ela já é. Deixa eu terminar. Olha lá, minha gente, quanto maior consciência desses jogos, quanto maior consciência dessas interações que tem esse aspecto teatral, maior a liberdade para escolher quem nós somos. Então, quando você tem essa ideia de que, de fato, nós vamos exercer esses papéis, eu não estou dizendo que a gente não vai, a gente vai ter que exercer papel. Às vezes você conversa com uma criança com jeito de criança, às vezes você conversa com uma pessoa de mais idade, olha aí, são interações, você tem formas diferentes. Então, quando você tem consciência disso, é você quem escolhe. E aí você se sente livre, porque você tem consciência. E agir com consciência faz com que você opte como você quer viver naquele momento. Para terminar, conhecer é o primeiro passo para as escolhas autênticas da nossa vida. E eu fecho filosofia e sociologia hoje nessa ideia, tá certo? Começamos falando de poder com Hannah Arendt, e a gente falou lá de que um mundo sem pensamento crítico pode gerar um ambiente propício para o mal. Estou trazendo agora para um outro aspecto, nossa vida como pessoas inseridos numa sociedade. Conheça a você mesmo, como já diz o Sócrates, entenda quem você é e entenda que papéis sociais são exigidos de você e quais daqueles que você quer realmente viver para ser uma pessoa mais livre e mais feliz. Por hoje é só, continuamos na próxima aula. Valeu, tchau. Quando Samuel encontra um lugar tranquilo para se acalmar durante uma crise sensorial, isso significa proteção. Se o Nicholas pode brincar com seu brinquedo preferido e se sentir seguro em qualquer lugar, isso é direito. E quando o Liebert tem seu assento garantido no ônibus, isso significa respeito. Para cada pessoa com TEA, transtorno do espectro autista, uma lei que acolhe. A LPB transforma a inclusão em política pública, com leis que garantem os direitos das pessoas com TEA na Paraíba. Inclusão é lei. A LPB, sua vida passa por aqui. Já disseram que o mundo era plano, que Cochichola era um lugar distante e que ninguém sabia como as leis eram feitas. Ainda bem que o mundo evolui. Agora todo cidadão pode seguir de perto e participar em tempo real de tudo o que acontece na Assembleia Legislativa. Acompanhe a prestação de contas na internet, participe dos debates nas redes sociais. Não há mais distância entre você e o trabalho dos deputados. Assembleia Legislativa. Conectados com você, somos muito mais. Olá, eu sou o Eri Alves, apresentador do AL Notícias, que toda semana leva até você os principais acontecimentos no Poder Legislativo da Paraíba. O trabalho dos parlamentares, o que virou lei, além da prestação de serviços ao cidadão paraibano a partir da Assembleia Legislativa. O AL Notícias, o nosso telejornalismo, vai ao ar toda semana em 3 edições, 9 horas da manhã, 1 hora da tarde e 7 horas da noite. Então, espero você aqui. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. O Tribunal de Contas, ele é um órgão de controle. A transparência é a principal ferramenta que o controle social dispõe para o seu exercício. Entre essas ferramentas, a gente pode destacar o SAGRES. O Tribunal de Contas precisa levar a informação, ser destinado a órgão público, a informação é pública. Através dos painéis, a gente tenta uma abordagem, uma linguagem mais amigável, mais simples. Quando a gente tem esse controle social, tem essa população toda participando do processo, ajudando, cobrando e fiscalizando, as coisas se resolvem muito mais rápido.
Fala galera, bora garantir aquela nota alta na redação? Fica ligado que agora tem aula com as dicas essenciais para você arrasar no texto. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Oi pessoal, sou Emily Barreto, professora de redação do ELEGIS. Esta é a nossa 9ª aula, cujo conteúdo será voltado às estratégias argumentativas. Pessoal, na última aula nós vimos alguns problemas de argumentos falsos, que a gente entende como falaciosos, argumentos que não fazem sentido. Então hoje nós vamos ver estratégias que você pode usar durante a redação para aprofundar o ponto que tu está levantando, certo? A primeira coisa que a gente tem aqui é o argumento de autoridade, que nada mais é do que aquele repertório de uma pessoa, um especialista, um pensamento de alguém, uma teoria de alguém que é desta área. Então veja, se eu estou falando de educação, quem pode falar sobre educação? Eu vou trazer um economista para falar de educação? Não. Eu vou trazer uma pessoa formada em direito para falar de educação? Não. Eu falo em uma pessoa que é especialista nessa área da educação. Professora, mas se a fala dessa pessoa, se a teoria dessa pessoa se relacionar com o viés educacional que eu estou pontuando, posso trazer? Pode. Mas essa relação tem que ser direta e não forçada. Porque se é forçada, a gente tem o repertório de bolso, certo? Não existe repertório proibido. Existe repertório mal usado, mal conectado, certo? Aqui nós temos um exemplo de introdução de Carlos Eduardo Gomes, aluno que tirou 1000 na redação do ano passado, e ele utiliza um argumento de autoridade para começar a redação, certo? Então ele introduz o tema por meio desse argumento de autoridade. Veja, o sociólogo e professor Boaventura de Souza Santos afirma que a sociedade vive uma sociologia das ausências, uma vez que os saberes e o modo de vida de determinados grupos tendem a ser invisibilizados por não se encaixarem na lógica da racionalidade ocidental. Beleza, tudo isso aqui entra no argumento de autoridade, que é aquele nosso repertório que a gente já conhece, tá? Aqui ele entra com as próprias palavras dele, é onde ele vai entrar com o ponto de vista dele, relacionando isso com o repertório que ele usou. Veja, nesse sentido, ao analisar o Odier no contexto brasileiro, é perceptível que a população idosa, população idosa que a gente já tem um público-alvo do nosso tema, tá? É marcada pela sociologia defendida pelo professor, já que o envelhecimento desses indivíduos testemunha um descaso social de desassistência e preconceito marcado por perspectivas, outra palavra do nosso tema, que dificultam a qualidade de vida e a inclusão social. Por isso, urge uma discussão sobre essa problemática, a qual é sustentada não só pela negligência estatal, mas também pela omissão midiática. Então, durante todo esse meião, ele levanta o ponto de vista dele, ele faz a relação com o sociólogo, veja que ele diz assim, ao analisar o Odier no contexto brasileiro, já entra no local onde o tema está inserido e traz o seguinte, a população idosa, público-alvo, é marcada pelo quê? Pela sociologia defendida por quem? Pelo professor. Então não basta, meu querido e minha querida, colocar o argumento. É preciso contextualizá-lo na ideia que você está trazendo e é que ele faz de uma maneira maravilhosa. Se ele critica um viés social, ele traz um sociólogo, tá? Finalizando aqui a introdução dele, ele traz os 2 argumentos, negligência estatal e omissão midiática. Seguindo, nós entramos no argumento por evidência, que também é um tipo de repertório, no qual a gente vai usar dados estatísticos, fatos noticiados por veículos confiáveis, ou seja, você vai trazer a Choquei aqui? Não. Você vai trazer Gossip Today aqui? Não. Você vai trazer fontes confiáveis, tá? O Estadão, a Folha, G1, coisas que você consegue ter pelo menos uma noção de veracidade maior do que, por exemplo, página de fofoca. Veja. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população idosa cresce de maneira acelerada no Brasil, representando 10,9%, uma parcela significativa do povo da nação. Show!
Aqui temos o nosso repertório, que é um dado do IBGE. Aí agora a gente entra na contextualização desse dado, certo? Apesar disso, as perspectivas positivas para esse público, que é o público idoso, não têm acompanhado esse avanço estatístico. Então, quando eu falo de avanço estatístico, gente, automaticamente eu retomo o quê? O meu repertório do IBGE. Professora, mas fulano de tal me disse que eu não posso usar IBGE porque está batido. Todo mundo usa IBGE e é repertório proibido. De novo, veja, o dado que eu trouxe aqui do IBGE é um dado específico que se relaciona com a população idosa, ou seja, se relaciona diretamente com o tema. Então aqui eu trago esse dado de uma forma específica, não é generalizado, eu não falo sobre qualquer coisa, eu falo especificamente sobre o público-alvo e depois eu contextualizo ele. Então eu digo o seguinte, veja, perspectivas positivas, perspectivas eu já entro no tema. Para esse público não tem acompanhado o avanço estatístico. Que avanço, professora? O avanço da população idosa, tá? E aí eu continuo com a minha vida. Haja visto que muitos idosos ainda convivem com a exclusão e com o sentimento de inutilidade. Beleza. Agora eu vou entrar nos dois argumentos. Gente, obrigatório. Tá? Na introdução você precisa obrigatoriamente apresentar os seus dois argumentos. Então, portanto, para sanar as raízes de tais problemáticas, é preciso antes analisar a marginalização social e a insuficiência de políticas públicas voltadas a esse grupo. Tranquilo? Aqui, gente, todos os exemplos vão manter o tema da redação do Enem do ano passado, tá? De 2025, que era perspectivas acerca do envelhecimento da população brasileira. Aqui a gente tem um argumento por comparação. Isso aqui vale destacar que não vai ser um repertório legitimado, certo? Aqui você pode trazer como uma exemplificação, certo? Essa comparação pode ser usada como uma exemplificação, porém não como um repertório, porque não tem como você afirmar a legitimidade desse fato que você está trazendo. Mas nada mais é do que quando você compara ideias semelhantes ou ideias opostas, tá? Veja, ao comparar o Brasil a países desenvolvidos como o Japão, percebe-se que o envelhecimento populacional pode representar tanto desafios quanto avanços sociais, beleza? Agora eu faço esse ponto de relação. Entretanto, veja a problemática. Diferentemente da realidade japonesa, marcada por investimentos consolidados em qualidade de vida para idosos, o Brasil ainda enfrenta dificuldades estruturais para atender adequadamente essa parcela crescente da população, certo? Então aqui eu uso mais uma noção de exemplificar, de aprofundar o ponto que eu estou levantando, de mostrar como seria essa sociedade que valoriza a qualidade de vida dos idosos, do que necessariamente como um repertório, certo? Aqui a gente entra com um argumento por causa e ou por consequência. Gente, ó, para você fazer uma boa redação, para você ter um bom desenvolvimento, para você ter uma boa argumentação, você não pode pular essa parte. Professora, eu sou obrigada a utilizar todas as estratégias que a senhora está mostrando aqui? Não, você seleciona. Ah, eu quero usar um argumento por autoridade porque eu acho mais fácil decorar a citação. Posso? Pode. Ah, professora, eu acho mais fácil decorar um dado. Posso? Pode. Tranquilo, você não precisa usar tudo. Você filtra para o que será melhor para a sua realidade, para a sua cabeça, para o conhecimento que você tem aí. Mas uma coisa que você não pode, gente, tirar de jeito nenhum é noções de causa e consequência, certo? Por quê? Porque é isso que vai evitar lacunas. Então, veja, se você me traz um problema, quais são as perguntas básicas que eu vou fazer? Por que esse problema acontece? Como ele acontece? Quem gera esse problema? Quais são as consequências dele para o público-alvo, certo? Então, são perguntas basilares que você precisa me responder ao longo dessa argumentação, tá? Então, veja aqui o que eu trago. Em razão da valorização excessiva da juventude e da produtividade econômica, muitos idosos são vistos como incapazes, o que resulta em exclusão no mercado de trabalho. Veja, eu trago um ponto de vista de que os idosos são vistos como incapazes pela sociedade. Concordamos? Concordamos. E aqui eu já trouxe para tu a causa, tá? Eu levanto a valorização excessiva da juventude e da produtividade econômica, mas eu trago também as consequências. Então eu pontuo, olha, isso tudo gera o quê? Isso tudo resulta em quê? Isso tudo resulta na exclusão do mercado de trabalho por parte desses idosos, certo? Tranquilo? Aqui a gente entra na noção de exemplificação. Eu já falei sobre isso em outras aulas, mas aqui a gente vai reiterar o ponto.
você precisa exemplificar alguma coisa para aprofundar o viés que você está levantando, certo? Professora, eu sou obrigada a exemplificar tudo que eu estou falando? Não, certo? Não precisa. Mas é legal que você escolha um dos dois. Então, trouxe causa, se eu posso exemplificar, já exemplifico, acabou. Trouxe consequência, posso exemplificar, está na minha cabeça, trago, acabou. Eu trouxe um determinado agente e quero exemplificar com agentes menores, pode, tranquilo também, certo? O que importa é você aprofundar esse viés que você está levantando. Veja, até aqui, esse primeiro ponto final, a gente tem o período anterior, tá? Aí aqui a gente levanta mais um período para expor essa exemplificação. Então, veja, em razão da valorização excessiva da juventude e da produtividade econômica, muitos idosos são vistos como incapazes, o que resulta em exclusão do mercado de trabalho. Beleza. Aí agora eu trago mais consequência e dentro dessa noção de consequência eu já exemplifico, tá? Então, como consequência, intensificam-se vários problemas. Professora, eu poderia parar aqui? Poderia. Mas aí, se eu fosse uma corretora bem chata, eu circularia essa parte de vários problemas e perguntaria quais. Para evitar essas lacunas, essas microlacunas que a gente deixa sem querer, a gente já traz aqui a exemplificação. Como o isolamento, a vulnerabilidade emocional e a dificuldade de acesso a direitos básicos, comprometendo assim a qualidade de vida durante o envelhecimento. Show, acabou, você não vai ter estresse, não tem nada para perguntar aqui, tá? Você não deixou nenhuma lacuna, não tem nenhuma falha, tá tudo certinho. É isso que o corretor, lembra que ele tem a cabeça de um pirraia de 5 anos, tá? É isso que o corretor gosta. Aqui a gente entra, por último, nos argumentos por dedução e indução. Professora, nunca vi isso na minha vida, se acalme. Aqui a gente fala de um raciocínio lógico, certo? Veja, na dedução eu vou pegar uma informação ampla e vou especificar, tá? Na indução eu pego uma informação particular e amplifico, tá? Vamos analisar como é que isso acontece. Primeiro, a noção de dedução. Em sociedades que não garantem a inclusão e proteção social às parcelas mais vulneráveis da população, tende a ocorrer a ampliação das desigualdades e da exclusão. Infelizmente, o Brasil apresenta tais problemáticas ao passo que muitos idosos enfrentam dificuldades relacionadas ao acesso de direitos basilares. Logo, sem políticas públicas eficazes e sem um combate ao etarismo, conclui-se que o envelhecimento populacional brasileiro será comprometido no que diz respeito à qualidade de vida. Então, aqui a gente tem uma introdução também que utiliza esse método da dedução. Então, como o professor ele fez isso? Primeiro, aqui o aluno traz uma noção de sociedade num todo. É só o Brasil que tem uma noção problemática? Não. Várias sociedades têm essa visão, certo? Aí aqui, descendo mais um pouquinho, veja, como se a gente fizesse um funil, tá? Descendo mais um pouquinho nas nossas linhas, eu especifico que uma dessas sociedades é o Brasil, tá? Então, a gente utiliza esse método de dedução do amplo para o específico. Na indução, como eu falei para vocês, a gente já faz o contrário. A gente começa com um caso particular e depois amplifica. Veja, é possível perceber no cotidiano dos idosos diversos casos de desrespeito e invisibilidade enfrentados por esse público, como a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, o abandono familiar e o atendimento precário em serviços públicos. A partir dessas ocorrências particulares, conclui-se que o Brasil ainda possui obstáculos estruturais significativos, a exemplo da falta de políticas públicas e do etarismo para assegurar um envelhecimento digno e inclusivo. Professora, não entendi como é que aconteceu aqui a indução. Veja, eu falo que isso é são problemas que acontecem com quem? Com os idosos, tá? E como é que eu amplifico isso? No Brasil só tem idoso? Não, certo? Eu não sou idosa, eu não sei se você aí do outro lado é idoso também, mas eu pelo menos aqui não sou, eu sou brasileira, estou aqui, então a gente já pode concluir que no Brasil não há só idosos. Então eu começo particularizando a experiência dos idosos e depois eu amplifico para quem? Para o Brasil. Eu digo o seguinte, isso é um problema que acontece com os idosos, mas é um problema que está sendo gerado onde? No Brasil. Quem gera esse problema? Todos os públicos presentes aqui no Brasil, tá? Então eu começo com essa particularidade e depois eu vou para a amplificação.
De novo, professora, preciso usar todos os métodos que a senhora mostrou, gente? Não, tá? Fica a critério do seu conhecimento de mundo, fica a critério do seu estilo de escrita. O que você preferir, você pode trazer. Nós temos também outras estratégias. Eu trouxe as que mais se adequam à redação do Enem, mas se você tiver outro método, seja livre e use, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima. Beijo! Para reforçar os seus estudos, você pode acessar a Biblioteca Cidadã neste QR Code e baixar os materiais didáticos que você precisa para arrasar no Enem. E se você perdeu alguma aula, fica tranquilo, tem reprise às 5 da tarde e às 10 da noite. Fique por dentro de todas as informações seguindo a gente no Instagram, @tvassembleia.pb. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui.